Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre pensamentos negativos e como que eles ficam aí na sua cabeça e podem destruir a sua vida. Se esse assunto te interessa, continue aqui comigo. Bom, eu recebo aqui alguns comentários quando eu deixo alguns vídeos aqui, também lá no Instagram, das pessoas pedindo ajuda, pedindo para eu poder falar como que elas lidam com esses pensamentos negativos, né? Que saem do controle, às vezes as pessoas não sabem como fazer para tirar esses pensamentos negativos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou gravar um outro com outras técnicas, mas nesse primeiro vídeo eu queria te ajudar a entender como que esses pensamentos chegam, por que que eles chegam, como que eles chegam e alguma coisa para já começar a te ajudar a lidar com isso. Bom, primeiro, dentro da técnica da cognitivo-comportamental, a gente tem uma cadeia, uma linha entre o que acontece, o que eu penso em relação ao que acontece, o que eu sinto, o sentimento que é provocado por esse pensamento e como eu me comporto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova, e aí já tive alguma experiência ruim com prova, quando eu estou me preparando, eu começo a pensar, já sei que isso não vai dar certo mesmo, eu não sou boa nisso, eu estou estudando e não consigo, não vou passar de jeito nenhum, eu não consigo gravar a matéria, e aí eu começo a pensar em cima disso, e aí eu vou começando a ficar desanimada, começo a ficar sem me dedicar tanto, eu sou dominada por esses pensamentos, e aí o que eu faço? Eu não estudo muito, não me dedico, e aí eu vou mal na prova, e aí isso vai virando um círculo. Ou seja, isso que acontece acaba reforçando aquela primeira ideia de que eu não sou boa o suficiente. E aí a gente não consegue quebrar essa cadeia de pensamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar esses pensamentos. É fácil isso? Não, gente, não é, porque olha só, a gente tem a terrível mania de ruminar pensamentos. Não é, quando eu falo mania, é porque os pensamentos, a gente quase que se apega a esses pensamentos negativos, de verdade. Esse pensamento chega, igual eu já disse aqui, forma uma nuvem negra em cima da gente e a gente fica ali. Fica pensando, e a gente constrói uma história em cima disso. Não é só o que aconteceu naquele momento, aquele pensamento do momento. Aí eu vou puxando uma história lá de trás do que aconteceu e vou dando margens à imaginação, construo verdadeiras catástrofes na minha cabeça e ainda projeto isso para o futuro. Mas eu faço isso de propósito? Não, claro que não. Isso foi construído ao longo do tempo, né? Isso se estabeleceu, talvez por lá atrás, por alguma experiência que você teve, que não foi uma experiência boa, alguém falou alguma coisa de você, você não foi bom em alguma coisa, você estabeleceu uma crença de que você não é boa o suficiente, de que você não vai dar conta, de que é assim mesmo que acontece, de que homem não é bom, trai, de que mulher é assim, ou assado, de que você tem dificuldade, que você nunca vai emagrecer mesmo, que você é uma pessoa ansiosa mesmo. Isso vem, tá, sabe, ou dos pais, ou de professores, ou de alguma outra coisa, e você acaba sustentando isso dentro de você, não sabendo mais a função disso na sua vida, porque, gente, nós não precisamos de inimigos para nos derrubar. Nós mesmos podemos produzir isso através dos nossos pensamentos. Eu tenho certeza que você que está aqui me escutando tem muito mais cuidado para falar alguma coisa com a outra pessoa, ou muito mais carinho quando você se refere a outra pessoa, do que quando você se refere a você mesma. Faz um exame de consciência. Quantas coisas duras você fala de você mesma que você não tem coragem de falar para outra pessoa? Quais os tipos de pensamentos que você tem em relação a você mesma? Quais os tipos de pensamento que você tem em relação a alguma coisa que vai te fazer mal? São pensamentos ruins que às vezes a gente não admitiria se outra pessoa tivesse em relação a gente, não é assim? E a gente vai juntando toda essa experiência negativa de todo esse processo, de todo esse tempo, e isso vai exercendo uma outra função na nossa vida. E olha, emoção ruim a gente sente, é claro, não dá para viver uma experiência desagradável
e sentiu e ficar feliz com aquilo, sentir uma coisa boa. A emoção, ela vem, você fica triste, você fica com raiva e deve, né? Porque é coerente com a situação. Só que essa emoção chega e com o tempo ela passa e ela não deixa um rastro de destruição, ela não marca a ponto de dizer que você é aquela situação, né? Ela chega, você fica triste, você fica com raiva, você elabora isso, você resolve as suas questões e passa. A questão, o problema é quando uma coisa que acontece gera uma emoção negativa e dessa emoção negativa eu começo com pensamentos negativos em relação a essa situação. Isso não vai passar, isso vai ser para sempre, todas as vezes que acontece desse jeito. Então são esses pensamentos que você fica ruminando é que vão atrasando a sua vida. E por que vão atrasando a sua vida, destruindo a sua vida? Porque você fica ali, sabe, num círculo, você não sai daquilo ali, você não avança para outras experiências, talvez por medo de não dar certo, como já não deu certo uma vez, mas esses pensamentos não dizem de você o que você realmente é. Diz de um momento, diz de uma percepção de uma situação, não diz de você num todo. Você é muito mais do que esses pensamentos negativos que estão aí dentro, né? Muitas vezes eu recebo pessoas em terapia, muitas vezes não, a maioria das vezes, carregados de experiências negativas, carregados de pensamentos negativos, carregados de crenças que foram sendo construídas ao longo do tempo e que vão derrubando uma pessoa, vão fazendo a pessoa não avançar, ficar num relacionamento nocivo por muito tempo, não conseguir emagrecer, não conseguir sair de um processo de ansiedade ou de depressão, exatamente porque elas se deixam dominar por essa nuvem negra que fica em cima e se dominar por todas essas experiências ruins que ela teve ao longo da vida. E fica tudo muito junto e misturado. A pessoa não consegue saber o que foi lá de trás e o que é aqui no presente e qual é o medo que essa pessoa tem lá na frente. E na terapia é exatamente isso que a gente vai fazendo. A gente vai separando, mudando esses agregados emocionais para que essa pessoa perceba a situação tal qual ela é, a realidade tal qual ela é. Porque os pensamentos negativos, eles deturpam a realidade. Eles fazem a gente jogar uma carga muito negativa numa situação que às vezes ela não é tão negativa. Sim, porque a gente vai alimentando esses pensamentos e aquilo vai crescendo. Tudo que a gente alimenta cresce, né? Uma plantinha, se você tem duas plantas, se você joga água em uma, a outra automaticamente morre e essa vai crescendo. Se você fica se alimentando desses pensamentos negativos, isso só aumenta, o problema só fica maior, a questão só vai ficando cada vez mais difícil. É um círculo que às vezes não tem fim e é difícil muitas vezes para a pessoa sozinha quebrar esse padrão, quebrar esse círculo que se estabelece. Então hoje eu vou dar uma ideia aqui para vocês do que vocês podem a princípio fazer e no próximo vídeo aí eu trago mais estratégias, mais dicas que podem ajudar vocês e vocês me deixem saber aqui no comentário se vocês querem o próximo vídeo e eu vou aproveitar que se você está gostando desse conteúdo, deixa um gostei aí, comenta, sabe, compartilha. Eu quero muito tentar chegar no final do ano, quem sabe nos 10 mil, para poder tentar levar esses conteúdos para mais pessoas. Bom, então vamos lá. Primeiro, você precisa identificar o que você está pensando e o que você está sentindo. Não adianta fugir do que você sente. Não adianta fugir do que você pensa. A ideia não é fugir. A ideia é você enfrentar. Se você não conhece o seu inimigo, você não consegue lutar com ele. Você não consegue saber com quem que você está lutando, né? Então, você precisa conhecer. Pode parecer bobagem, mas às vezes meus pacientes têm dificuldade, você que está me ouvindo aqui vai perceber isso também, tem dificuldade de saber o que está pensando, o que está sentindo. Em relação ao pensamento, muitas vezes ele é automático, porque você já está tão habituado a isso que ele passa direto para o sentimento, você nem reconhece como sendo um pensamento negativo. Você já acha que é só o sentimento, você não percebe que tem um pensamento anterior, né? Eu estou me sentindo mal, sinto isso, e você não sabe o que você está pensando. A primeira coisa que eu coloco meu paciente para fazer é ampliar
o conhecimento, é ampliar a consciência do que se pensa. Escreva, faça anotação. Na terapia eu sempre passo o diário emocional para a pessoa anotar tudo que ela está pensando, porque isso dá uma clareza para a gente absurda, porque a gente vai poder saber que função tem esse pensamento na sua vida, se ele tem uma evidência de que isso que você está pensando é verdade, de que isso que você está pensando vai acontecer, de onde veio esse pensamento, baseado em que você está pensando isso, né? E baseado em que experiências você está formatando a sua personalidade, o seu jeito de ser. E em relação aos sentimentos, o que você está sentindo? Muitas vezes a gente coloca tudo como tristeza, ou como ansiedade, ou como raiva. Às vezes não é. Às vezes é uma frustração, uma indignação, uma coisa que você não entende por que a pessoa fez aqui, fez aquilo. É um descontentamento, é uma frustração. E você coloca, às vezes, tudo no pacote ansiedade, tudo no pacote depressão. Às vezes é uma melancolia, uma tristeza, um desânimo, um cansaço. Então, entender também o que você sente, distinguir, discriminar o tipo de sentimento. Porque, gente, quando a gente sabe o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, fica muito mais fácil desconstruir essa cadeia e quebrar um pouco esse círculo de pensamentos negativos. Outra coisa que eu chamo a atenção, apego a isso. Pode parecer bobagem, mas não é. Tem gente que fala assim, não consigo sair disso, desses pensamentos. Ou então, às vezes a pessoa tem receio de sair desses pensamentos. De verdade, porque às vezes a pessoa se apega, enquanto ela está pensando aquilo, parece que ela está buscando uma solução para o problema, parece que é um amuleto aquele pensamento negativo, mesmo que incomode. Não adianta você falar para mim assim, não é verdade, porque se fosse bom eu não ficaria apegada. Não, a gente se apega a coisa ruim também. Se fosse assim, ninguém ficava com um relacionamento falido, ninguém ficava com um emprego que não gosta. Às vezes a pessoa se apega porque aquilo ali já é conhecido dela, ela já se acostumou, já virou automático pensar daquele jeito, ficar naquela ruminação toda daquele jeito. Preste atenção se isso que eu estou falando não é verdade. Comenta aqui comigo se isso já não aconteceu com você. E olha, eu também chamo a atenção que essa forma, esse padrão de comportamento, de ficar com esse monte de pensamentos negativos, dando muito mais vazão para os pensamentos negativos do que para os positivos, sabe, com dificuldade de encontrar alguma coisa boa naquilo que acontece, né, ficar muito mais preso aos sentimentos do que a emoção que passa, pode gerar quadros ansiosos, pode acabar gerando depressão. Porque, claro, você com esses pensamentos negativos dia após dia, isso pode gerar um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, de você, sabe, ficar temendo o futuro por causa das suas experiências passadas que foram ruins, né? Pode gerar doenças, tanto emocionais como doenças físicas. Porque a gente já falou aqui nos vídeos sobre ansiedade que existe um sistema nervoso simpático que vai disparando todo esse desconforto físico quando a gente está em ansiedade ou em sistema de luta e fuga. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu falo sobre isso. E eu comentei também sobre a questão das preocupações, como que as preocupações podem minando a nossa energia, que é outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês ou no final desse vídeo sobre lidar com as preocupações. Gente, fiquem atentos ao que vocês pensam. Fiquem atentos ao que vocês sentem. Ampliar a consciência de vocês é, num primeiro momento, o mais importante para vocês quebrarem essa cadeia de pensamento. Não tenham medo, não fiquem brigando com o pensamento de vocês. Enfrentem, sabe? Se coloquem, anota, faz um caderninho, igual eu falo com meus pacientes, coloca um caderninho, faz um trato aqui comigo. A partir de hoje você vai anotar tudo que você está pensando que for negativo. Todas as vezes que você sentir, sabe, que você está o tempo todo com medo, com receio, pensando um monte de coisas que não devem, um monte de pensamentos negativos te incomodando, batendo aí na sua cabeça o tempo todo, comece a anotar esses pensamentos e anote o que você está sentindo. E anote também se teve alguma situação anterior, imediata, que provocou isso, ou se isso foi provocado por lá para trás. E se isso for muito sério e muito difícil para você lidar sozinho, busque ajuda. A terapia é excelente, é fundamental nesse processo. Bom,
Esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar para outro vídeo outras dicas para te ajudar a lidar com esses pensamentos negativos. Mas eu quero muito seu comentário, me deixa conhecer você um pouquinho, você que está sempre por aqui comigo, deixa eu te conhecer um pouquinho, deixa eu ver o que você pensa e vamos junto fazer esse canal crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas e outros conteúdos para vocês também, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui, até a próxima, tchau!